Então vamos lá para o segundo tema. O governo de São Paulo vai publicar amanhã um decreto instituindo a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado. O objetivo é evitar o contágio por causa do novo coronavírus. Caberá, então, às prefeituras editar decretos e definir também as multas para quem desobedecer. Há a possibilidade dos donos de estabelecimentos comerciais serem punidos caso recebam clientes sem máscaras. Nosso segundo assunto de hoje é: o Estado deve obrigar e multar cidadãos ou apenas fazer campanhas de conscientização? Caio, por favor. Bom, entre tantas decisões políticas travestidas de ciência, que nós criticamos aqui, finalmente o governo do Estado de São Paulo acerta ao impor uma regra elementar de distanciamento social, que é o uso de máscaras em locais públicos. Esse bem-vindo hábito de usar máscaras como uma forma de prevenção sofreu um revés logo no início da pandemia, por erros grosseiros da OMS, isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde. Inicialmente, a OMS falhou em comunicar de forma eficiente ao público a diferença entre a contaminação por gotículas de saliva e a contaminação pelo ar. Enquanto a transmissão do novo vírus por gotículas ela já estava confirmada, os estudos sobre a transmissão do vírus por aerossóis, que são partículas menores suspensas no ar, eles eram inconclusivos. Então, o que fez a Organização Mundial da Saúde? Ela emitiu uma nota técnica afirmando que a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus por meio do ar deveria ser, abre aspas, interpretada de forma cuidadosa. Qual o recado que isso passou para a população leiga em imunologia, epidemiologia, infectologia, etc. Que o vírus não passa pelo ar. Acontece que já era uma certeza que o vírus era, sim, transmitido pelo ar quando transportado em gotículas minúsculas de saliva, especialmente na tosse e no espirro das pessoas. Então, olha o serviço que a OMS prestou na forma de comunicar esses estudos. Claro que se as pessoas acham que o vírus não é transmitido pelo ar, elas veem pouco sentido em usar máscaras. Então, outro erro gritante da Organização Mundial da Saúde, também no início da pandemia, foi recomendar o uso de máscaras só para profissionais da saúde, pacientes infectados ou pessoas que apresentavam sintomas da Covid-19. Todo mundo lembra disso. E uma das justificativas da OMS era que o uso de máscara só era eficaz quando associado a outros hábitos de higiene, como lavar as mãos e evitar tocar o rosto. Isso parece plausível? Desprestigiar um método consagrado de prevenção porque tem a possibilidade dele não ser implementado na sua forma ideal. E vamos lembrar que uma das particularidades da Covid-19 é que mais de 80% dos infectados são assintomáticos. E tem estudos apontando que justamente essas pessoas que não apresentam os sintomas da doença são as responsáveis pela transmissão do novo coronavírus na maioria dos casos. Portanto, quando você restringe o uso de máscara só para sintomáticos ou só para doentes confirmados, isso é de uma ineficiência flagrante. E é esse equívoco que está na conta da Organização Mundial da Saúde, porque vai saber quantas vidas nós teríamos salvo se o uso de máscaras tivesse sido amplamente difundido. Então, feita essa crítica necessária à postura da OMS nas primeiras semanas da pandemia, eu queria fechar essa fala inicial lembrando o espectador do texto constitucional. No seu artigo 196, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, por mais que na prática o conteúdo da Constituição se pareça mais aí com uma carta de intenções do que com a realidade que o povo brasileiro vivencia no serviço público de saúde, a nossa lei é muito clara quanto à responsabilidade do Estado nesse quesito, especialmente considerando que esse mesmo Estado paralisou a atividade econômica. Logo, eu não só reputo como ilegal e inconstitucional qualquer ação no sentido de punir o cidadão saudável sem máscara, como eu acredito ser obrigação da autoridade pública o fornecimento gratuito desse equipamento de proteção individual para a pessoa que esteja de cara limpa na rua. Augusto, por favor. Vamos lá. Primeiro, com relação à OMS, eu acredito, e o espectador também, que ficou muito claro que a primeira determinação da Organização Mundial de Saúde de não utilização de máscara foi para proteger a comunidade médica.
Porque se uma declaração do OMS naquele momento dissesse nós precisamos usar máscara, em 5 minutos as máscaras acabariam e os médicos, esses sim, muito mais sujeitos a serem infectados, ficariam sem máscara. É só a gente pegar o exemplo, por exemplo, da hidroxicloroquina aqui no Brasil. Bastou uma fala impetuosa do presidente da República que o remédio se esgotou nas farmácias. Vamos falar especificamente do tema, então. O uso de máscaras, neste momento, através de vários estudos, está mais do que comprovado que sim, aumenta em muito a chance de contaminação pela Covid-19. Infelizmente, nem todos usam. A começar pelo presidente da República, que reiteradas vezes, inclusive neste final de semana, participou mais uma vez de manifestações que pediram sim atos completamente atentatórios à democracia, mais uma vez sem máscara. Portanto, eu entendo que a decisão dos governos estaduais, decisão essa que remete às prefeituras, a decisão específica administrativa de quem vai fiscalizar e qual será a multa para o não uso de máscara, absolutamente correta, constitucional e devida. Digo uma coisa, é preciso antes, aí sim é bastante importante deixar isso claro, antes de aplicar essa multa, é importantíssimo que as prefeituras dos estados tenham condições mínimas de viabilizar máscaras para as pessoas que não têm condição de comprar uma máscara. Vamos pensar a cidade de São Paulo, que há um número gigantesco de pessoas em situação de rua. Não faz o menor sentido multar uma pessoa dessa sem antes conseguir o Estado disponibilizar um item que hoje é item básico de higiene. Então, primeiro é preciso disponibilizar, principalmente para as pessoas de baixa renda e os mais vulneráveis, a máscara. Porque vai falar, mas dá para fazer a máscara em casa com tecido. Bom, gente, muitas vezes a imensa parte da população não tem tecido, não tem como fazer, portanto, é dever do Estado, sim, num primeiro momento, disponibilizar a máscara para um maior número de pessoas. Depois, acho importante que se faça uma campanha de conscientização, mais ainda do que em relação ao uso de máscara, mas principalmente ao uso correto de máscara, porque há pessoas, inclusive ligadas à saúde pública, que parecem não saber ainda usar a máscara, deixam o nariz de fora, o queixo de fora, tocam a máscara várias vezes. Então é importante essa campanha justamente para deixar claro como é que é a forma correta de usar a máscara. E sim, num caso de desrespeito a essa determinação totalmente legal do Estado, é caso sim de se multar. Não vou aqui chegar, como por exemplo alguns países adotaram, a possibilidade de prisão. Isso eu acho, reiteradas vezes eu já disse aqui, acho extremamente perigoso e não concordo. Mas a multa, que é uma espécie de sanção, é uma penalidade sim, ela é cabível nesses casos, como é cabível em vários outros casos diários da nossa vida em sociedade. Bom, doutor, eu acho lamentável a tua primeira linha de argumentação que sugere que uma mentira da OMS se justifica. Os fins não justificam os meios. A gente não está aqui praticando o maquiavelismo, não é verdade? Então, essa intenção da OMS era proteger os médicos, ela atuou muito mal, porque ela condenou centenas de milhares de pessoas à contaminação e alguns milhares de pessoas à morte ao incorrer nessa mentira deslavada. Outra coisa, eu estou falando, claro, numa situação hipotética, né? Caso você tenha justificado a mentira intencional da OMS. Outra coisa, todo mundo sabe que hospitais e profissionais da saúde têm estoque de máscara, né? Eles conseguiriam aí manter, né, esses equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente por algum tempo. Né? O que a gente percebe, na verdade, é que são falhas, né, na administração pública, que é a má gestão pública, que propicia situações lamentáveis, como as que a gente observou em alguns hospitais públicos aqui da cidade mais rica do Brasil, São Paulo, em que havia um mercado paralelo entre enfermeiros, né, e outros profissionais, atendentes e outros profissionais da saúde, inclusive médicos, um mercado paralelo de compra e venda de EPI, equipamento de proteção individual, inclusive máscaras, né? Isso é lamentável. E aqui vem aquela minha velha cantilena, né, falando sobre a destinação das verbas do fundo eleitoral para o combate à pandemia, os 3 bilhões de reais. A gente sabe que no preço de mercado não inflado, seria possível lá atrás comprar 2 bilhões de máscara com esse valor, ou fabricar dezenas de milhões delas. E eu acho que São Paulo deveria se espelhar, né, nas ações de Madrid, na Espanha, um dos países mais afetados aí pelo novo coronavírus, que ao dispensar,
né, ao flexibilizar, na verdade, o isolamento social e permitir que trabalhadores não essenciais fossem, né, aos seus locais de trabalho, a polícia, ao invés de interpelar essas pessoas, ao invés de multá-las, ao invés de detê-las, estava dando as máscaras. Esse é o tipo de Estado no qual eu acredito, né? Especialmente se nós considerarmos o trecho constitucional que eu trouxe aqui para o espectador, que eu faço questão de reler. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, considerando a Constituição, como você pode falar que é legal uma multa nesse sentido? Não faz sentido nenhum. Inclusive, ele fala de acesso universal e igualitário. Aliás, é irônico até que justamente o artigo constitucional, né, que a redação de décadas atrás, fale em políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Você perceba que o legislador constituinte lá atrás já tinha plena consciência que não existe dilema entre saúde e economia. São conceitos que andam par e passo. Já trouxemos aqui para o espectador da CNN várias vezes estudos que apontam que o aumento de 1% na taxa de desemprego repercute em pelo menos 0,5% de aumento na mortalidade de uma sociedade e que, portanto, isso é mais um indício de que esses fatores eles estão aí muito conectados. Então, nós temos que ir agora para os argumentos finais. Lembrando, né, que o transporte público em São Paulo já obriga o uso de máscaras desde hoje. Então, agora, Augusto, argumentos finais, por favor. Antes, apenas uma informação Claro. que eu acho extremamente importante para o espectador que não for de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei conhecida como a Lei do Xixi. É inclusive de autoria de um vereador que é homônimo do meu debatedor, é o vereador Caio Miranda. Ela multa quem faz xixi na rua. Então, eu não entendo qual seria o problema de multar uma pessoa que não usa máscara. A gente multa quem não usa cinto de segurança, a gente multa quem não usa capacete, a gente não vai multar uma pessoa que deliberadamente, sabendo hoje em dia que o uso de máscara é essencial para conter o contágio e dolosamente opta por sair sem máscara. Acho que multar, sinceramente, é o mínimo. Agora, com relação às minhas palavras finais, eu gostaria de tratar de um tema que não é o tema do debate, mas um tema que me causou profunda preocupação, profundo desgosto ao longo do final de semana, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade sem falar isso. Que foi a agressão covarde a 2 jornalistas durante as manifestações ontem em Brasília. É inadmissível, sob qualquer ótica, sob qualquer regime, sob qual seja a justificativa ideológica, a cobertura do veículo A ou do veículo B, que profissionais da imprensa sejam agredidos simplesmente por fazerem seu trabalho. Há uma pessoa, um fotógrafo, foi agredido, chutado no chão sob o xingamento de lixo. Isso é revoltante, isso não pode acontecer, isso tem que merecer o repúdio de absolutamente todas as pessoas. Eu gostaria de ter um presidente da República, um líder da nação, que independentemente do critério e da linha ideológica que ele tenha, que viesse hoje a público, no primeiro momento possível, se declarar, pedir desculpas e repudiar veementemente mais esse ataque à imprensa, dessa vez um ataque físico. Isso é inadmissível e nós não, como sociedade, nós não podemos nos calar e não podemos deixar que isso aconteça jamais. Caio? Bom, sobre as pessoas que circulam livremente nas ruas, né, no pleno exercício da sua liberdade de trânsito, da sua liberdade de ir e vir, vamos lembrar, né, que a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, que remete ao Código Penal, fala explicitamente em pessoas infectadas ou com risco de infecção. E é muito difícil, né, doutor Augusto, provar que elas dolosamente estão agindo dessa maneira. Você é um especialista em direito penal, você sabe muito bem que isso não para de pé, nem para o direito penal, nem para o direito constitucional. Mas eu também vou aproveitar para mudar um pouco o tom nessas considerações finais. Todo mundo sabe que eu sou avesso ao jornalismo fúnebre, né, que prestigia mais a morte do que a vida, mas eu também não gosto, né, de desumanizar
às vítimas, né, da Covid-19, sempre tratando isso como números, quase como um mortômetro diário que a gente vai acompanhando. Essas pessoas têm história, né? E essa pandemia já tirou de nós pessoas queridas e pessoas de muito valor, né? Hoje eu fiquei sabendo com muito pesar aí do falecimento do Aldir Blanc. Aldir Blanc, ele está no Olimpo dos letristas da música popular brasileira, junto com Vinícius de Moraes, junto com Chico Buarque, Edu Lobo e por aí vai. E uma das letras mais brilhantes dele, né, uma música do João Bosco, que foi imortalizada aí na voz da Elis Regina, fala justamente da esperança, e fala da esperança em tempos difíceis. Então eu queria fechar essa minha participação com o trecho final dessa belíssima música, O Bêbado e o Equilibrista. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, Deus abençoe Aldir Blanc e os meus sentimentos à família dele. Tá certo, debatedores. Augusto, obrigada, boa noite. Boa noite. Caio, obrigada, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Até amanhã.